E aí, Diogo Wick aqui para mais um vídeo da Fit Nerds, e nesse aqui a gente vai falar sobre um método de treino um tanto quanto curioso, nem sei se você já presenciou alguém realizando esse tipo de treino, que é o treino com oclusão vascular, também conhecido como método Katsu de treinamento, ou em inglês o Blood Flow Restriction Training. Então aqui a gente está falando de situações em que você vai ter uma restrição no fluxo sanguíneo no retorno venoso. O sangue venoso é aquele que, uma vez que chega até os seus membros mais distais, né? Então para os seus braços e para as suas pernas, nesse retorno, para voltar aqui para o coração e depois voltar para o pulmão, esse sangue não tem mais tanto oxigênio porque já foi utilizado pelos membros que estão praticando atividade, tá? Então, o que consiste o treino com oclusão? Basicamente, você vai necessitar de um acessório para impedir esse retorno venoso. E ele pode ser tanto uma faixa simples, né? Aí vai ser uma pressão mais subjetiva, uma faixa como aquelas que envolve o joelho de algumas pessoas que estão fazendo agachamento, pode ser posicionada bem próximo aqui da articulação mais proximal, né? Então, no caso, nos membros superiores seria no ombro e nos membros inferiores bem próximo da virilha. Os exercícios selecionados para esse tipo de treino não vão ser exercícios multiarticulares, porque não dá para você restringir o fluxo sanguíneo no peitoral, por exemplo, né? Acho que não tem muito como fazer isso. Então são mais para exercícios monoarticulares, como flexão de cotovelo, extensão de cotovelo, extensão dos joelhos, como uma cadeira extensora, ou flexão de joelhos também, tá? Normalmente são para esses exercícios que essa metodologia é usada. Mas no que ela consiste? Será que é um monte de invencionice? Na realidade, esse tipo de treinamento tem sim bastante embasamento científico, né? Por mais estranho que pareça aí. E ele funciona da seguinte maneira: quando você tem essa restrição no fluxo sanguíneo, nesse retorno venoso, o sangue que fica ali acaba gerando um grande estresse metabólico. Das reações mesmo que há de produção de energia, muitos desses metabólitos ficam ali naquele local e isso gera um estresse muito grande na musculatura. Só que aqui a gente não está falando de um estresse por vias de tensão, de aumento de carga, da tensão mecânica. Aqui é um estresse mais metabólico. E lembrando, para a hipertrofia, duas grandes vias são as mais aceitas atualmente na ciência para gerar esse aumento de massa muscular. Tanto o aumento de tensão quanto o aumento do estresse metabólico. Aqui a gente está falando de uma metodologia que vai totalmente para esse lado do estresse metabólico. Até porque, né, aqui já vamos falar sobre como fazer aqui esse treino de oclusão. Você necessita utilizar cargas muito baixas, até porque você não consegue colocar uma tensão muito alta. Com essas cargas baixas, aqui a gente está falando de uma faixa aproximada de 20 a no máximo 40% da carga que você faz uma repetição máxima. As séries, em geral, vão ser feitas em um único bloco. Então, digamos que você vai fazer exercícios para o seu braço, né, para os seus braços. Você pode pedir ajuda para alguém, por exemplo, para acoplar essa faixa aqui, né, restringir o seu fluxo sanguíneo. E não é uma pressão tão grande de modo que você vai sentir o seu braço formigando ou dormente. Não é esse ponto não, tá? Você vai sentir uma certa pressão, mas nada excessivo aí. E aí você vai fazer uma das séries, né? Essa série vai ser sempre até a falha, por volta de 20 a 30 repetições. O descanso é curto, por volta de uns 30 segundos. E aí você vai chegar a fazer 2 a 4 séries mais ou menos nesse período direto com a restrição do fluxo sanguíneo. E aí depois você retira isso, tá? Um dos depoimentos que tem em relação a esse tipo de treino, eu particularmente nunca cheguei a executar, mas é que é muito desconfortável mesmo. E aí assim, será que ele é melhor do que treinar normalmente, né? Sem esse acessório, treinando através das vias normais de treinamento? Em geral, vai haver um ganho de hipertrofia bem semelhante entre os dois casos. Claro que não existem estudos longitudinais, né, que analisaram muito tempo de treino fazendo essa comparação, mas os ganhos iniciais são bem semelhantes entre os dois casos, então pode ser uma estratégia viável de treinamento sim, entretanto ela não é superior, tá? Não é porque você já treina de uma maneira convencional, colocando carga, fazendo uma progressão, né, uma sobrecarga progressiva, que você fala, não, agora eu tenho que mudar tudo porque estou no platô, tenho que fazer o método da oclusão aqui. Não, esse é um monte de invencionice, nesse caso que você não necessita de fazer isso. Você não vai ter ganhos superiores por treinar dessa maneira, tá? Então fica tranquilo aí, não precisa já sair comprando essas faixas. Antes de falar aqui para quem que é indicado esse tipo de treinamento, se lembra de clicar em gostei e se inscrever no canal, porque assim o YouTube entende que esse aqui é um vídeo legal e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. Assim você ajuda essas pessoas e o canal a crescer também. E agora, falando sobre a população que realmente consegue se beneficiar bastante desse treinamento, vamos analisar bem sobre as características dele.
Como eu já falei antes, você vai utilizar cargas muito baixas, tá? E você vai ter ganhos de massa muscular por uma via de estresse metabólico. Então, nesse caso aqui, ele vai ser indicado para quem quer aumentar a sua massa muscular, mas que não pode colocar muita tensão no corpo. Aqui, então, a gente vai ter um claro benefício para as pessoas que têm algum processo de lesão. Se for o caso, por exemplo, que você gosta muito de treinar, mas você, por exemplo, machucou o cotovelo. E aí, em um dos membros, você pode falar, bom, aqui eu vou fazer um treino com oclusão e no outro braço eu vou treinar normalmente. Provavelmente você vai conseguir continuar evoluindo nos seus ganhos de massa muscular, né? Mesmo com uma carga utilizada sendo mais baixa. Tá? Então aqui tem um benefício muito interessante. Até estava discutindo com um colega ontem sobre casos de lesão medular. Às vezes a pessoa ela não consegue ativar tão bem a musculatura, mas pode ser que por vias de estresse metabólico a pessoa consiga desenvolver mais essa massa muscular. Então passa a ser um recurso muito interessante. Entenda essas técnicas como sendo ferramentas, tá? Mas não adianta você pegar um martelo e tentar parafusar alguma coisa. Você tem que saber exatamente para que ele serve e como utilizar para cada pessoa. Sobre a pressão utilizada, aqui também é importante a gente ponderar que se o indivíduo tem algum problema de circulação, já tem uma tendência à hipertensão, aí pode não ser interessante você utilizar essa metodologia, tá? Antes de testar qualquer uma dessas coisas aqui que eu falei hoje, consulte com seu médico, veja se é algo viável de se realizar, tá? Tem caso a caso aí também, não queremos que você aumente o risco de ter qualquer outro problema, tá? Não vai valer o risco. Em relação à pressão utilizada, varia bastante de protocolo para protocolo. Alguns estudos que eu vi chegaram a utilizar uma pressão arbitrária de 180 por 100 mg de mercúrio, né? Outros estudos acabaram utilizando um percentual da pressão sistólica, então digamos que a pressão da pessoa estivesse em 12 por 8, e aí vai pegar 80% desses 12, né, que seria o 120, né, e aí pegando 80% disso, coloca-se a pressão através de um esfigmomanômetro, né, para realmente saber a pressão que está sendo aplicada ali no membro, e aí faz uma oclusão parcial. Pode até ser interessante, porque como eu falei antes, é um exercício um tanto desconfortável, pelo menos de acordo com os relatos. Então pode ser um jeito de amenizar esse desconforto. Também não sei dizer se vai ser muito inferior a fazer uma oclusão total, né? Isso vai experimentar e ver o que pode se adequar mais, ok? Bom, então com isso, espero que você tenha aprendido mais sobre como funciona o treino com oclusão vascular. Se ficar qualquer dúvida, escreva aqui nos comentários, tá? Só relembrando, não é para todo mundo fazer e não é nenhuma estratégia milagrosa aí que vai maximizar os seus ganhos aí para todo mundo. É para uma população bem específica que isso tem bastante aplicabilidade, ok? Aqui ao lado deve estar aparecendo algum outro vídeo para você ver logo em seguida e continuar aprendendo mais sobre treinamento. Também aproveito para deixar meu contato aqui embaixo se você quiser o seu treino elaborado por mim através da consultoria online. Dá uma olhada lá na descrição que tem informações bem importantes também, outros links relevantes. Eu vou ficando por aqui e valeu!